Olá, você sabe o que é stand-up comedy? Já foi a um teatro assistir um show da chamada comédia de cara limpa? Ou procurou por vídeos na internet de grupos que contam piadas? A produção de comédia stand-up no Brasil surgiu lá pelos anos 2000. Vários artistas começaram a desenvolver e aprimorar o modelo americano de comédia praticamente inédito em solo nacional. Com isso, foram ganhando espaço na mídia e construindo sólidas carreiras. Logo, a curiosidade das pessoas foi despertada e muita gente passou a comentar as piadas de grupos de stand-up comedy. E esse é o tema do Conexão Cultura de hoje. Para nos trazer mais informações sobre o assunto, nós recebemos convidados aqui no estúdio. Estão conosco os humoristas Dudu Weber e Saulo Chieli, integrantes do grupo de stand-up comedy Comédia Urbana. E você tem curiosidade sobre esse assunto? Então acompanhe mais um Conexão Cultura. O stand-up comedy, gênero de humor que se popularizou no Brasil, é baseado na simplicidade. Apenas um palco, um microfone e piadas afiadas de cara limpa. Os textos são totalmente autorais, inéditos, produzidos pelos próprios humoristas, com base no dia a dia. É aí que acontece a identificação do público. As pessoas se veem e se ouvem no palco, rindo de si mesmos junto com o humorista, já que ele fala justamente de fatos pretensamente verídicos e comenta o cotidiano. Assim, todos se lembram de momentos da rotina. Como aquele congestionamento na ida ao trabalho ou aquela mania do seu melhor amigo. E eu começo agora com o Dudu, então, para saber, né? Porque esse gênero do stand-up comedy existe há muitos anos fora do país. Mas você acha que nos últimos anos começou a ter uma popularização aqui no Brasil e por quê? O stand-up comedy, ele originalmente começou nos Estados Unidos, assim, né? Então lá é uma cultura já que tem no país, muitos comedy clubs lá. E eu acho que começou mais porque muitos comediantes aqui no Brasil começaram a ter a experiência de ir lá visitar esses comedy clubs e ver como funcionava esse tipo de humor que aqui no Brasil não era tão conhecido, né? E começaram a trazer essa cultura aqui para os grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? E começou a popularizar aqui no Brasil o gênero do stand-up, né? Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul ainda não está tão popularizado ainda, mas no Brasil em si a gente tem, só nos grandes centros ainda tem um mercado né, desse tipo de humor que funciona, né? Aqui ainda é meio desconhecido. O pessoal pergunta stand-up comedy, o pessoal fica, o que é isso? Tipo, é de comer? Né? não conhece, né? Pois é, essa popularização se dá mais até em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas, assim, vocês têm mais ou menos, assim, uma hipótese, como é que isso pegou aqui realmente? A que se deve essa popularização aqui? Porque o Dudu está falando que o pessoal daqui foi lá, viu, se inspirou, trouxe. Mas tem um jeito próprio, o stand-up feito aqui, né? O que tu acha disso, Saulo? É que, na verdade, se nós observarmos assim, a história, né, o stand-up comedy também chegou aqui no Brasil com caras chaves, como Chico Anísio, né? Chico Anísio também começou nesse formato também, né? Foi até o precursor, se nós pegarmos na história. Só que até o próprio Chico Anísio, ele coloca, né, que, na verdade, o stand-up comedy é origem americana e as esquetes é brasileira, né? Então, depois o modelo de esquete se tornou mais popular no Brasil do que o formato do humor de cara limpa. E aí, com essa nova geração que veio com Rafinha Bastos, que veio com Diogo Portugal, né, até se comenta. O Danilo Gentili, eles trouxeram, na verdade, uma adaptação um pouco até do modelo americano. Porque se eu olhar um stand-up comedy americano, eu olho ele muito mais agressivo, muito mais ácido do que até o nosso que existe no eixo central do Brasil. E até nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós também já é uma adaptação. Porque a nossa cultura também nós percebemos, aí é uma percepção, nós estamos falando algo de percepção, né? Que também a acidez, a gente traz um stand-up mais soft, mais leve, né? Então, ou seja, cada cultura, o gênero é o mesmo, mas tu tem que adaptar a cada realidade de cada cultura, né? Se popularizou porque realmente vieram com humoristas muito bons, né? Até o Diogo Portugal comenta, né? O Rafinha fala isso, que na verdade a virada foi quando eles foram no Jô Soares, né? O Diogo Portugal foi no Jô Soares, e o Jô Soares também já conhecia, né? Humorista, e aí ele fez uma apresentação muito boa, né? Então eles estavam lá fazendo apresentações em bares para 10, 15 pessoas, e com aquela apresentação no Jô Soares, eu me lembro, eu assisti essa entrevista que me fascinou pelo ritmo, né? E piadas muito boas também, isso é o ponto, né? Tem que ser engraçado. Não é? O que é bom? É engraçado, é a premissa. O que é a comédia? Ela é engraçado ou ela não é, ponto.
E ele fez um texto muito bom. E a partir então deu essa virada de curva. Eles comentam isso na história deles, né? Que aí começou a encher, esses bares começaram a encher e aí sim começou uma popularização desse gênero no Brasil, né? Mais simples, mais fácil no sentido de estrutura, né? Tu não precisa de grandes teatros, a gente acompanhou em revista falando, o gênero está crescendo porque também tu não precisa de uma grande infraestrutura também para esse gênero. Se tu vai num teatro, tu precisa de uma iluminação, de microfone, de som, luz, tudo isso. É uma equipe, né? E com o stand-up hoje tu pega um microfone só com uma luz, um foco em ti, tu sai fazendo humor. Então é mais prático, né? Inclusive até um valor mais em conta também para um contratante ou para tu levar para um outro local, né? Para uma outra cidade. E como o Saulo falou, essa popularização começou com esses caras chaves assim do mercado. E aí começou a surgir, abriram portas para outros comediantes de outras cidades, enfim, o pessoal de outros estados começou a viajar para esses grandes centros também para começar a fazer o seu trabalho lá. E hoje a gente tem assim como um gênero de humor mesmo que está muito popularizado dentro do Brasil ali, mas principalmente daquele eixo Rio-São Paulo, né? E a internet ajuda também na difusão, né, do stand-up, porque como vocês falaram, né, é mais simples, né? Então, tipo, até mesmo com uma câmera em casa, tu pode gravar um stand-up, colocar na internet e já meio que começar a mostrar para algumas pessoas. Ajuda mesmo então a internet nesse momento para difundir esse stand-up comedy? Sim, hoje a internet, cara, eu vou te ser bem honesto, assim, ela é mais fácil de tu te divulgar do que com a própria televisão, né? Porque a televisão hoje, o pessoal da nossa idade tem a cultura de ficar mais tempo na internet, vendo coisas na internet, do que vendo televisão. Antigamente, quando a gente era mais jovem, a gente ficava muito tempo vendo programas de televisão e tal. Hoje o pessoal fica mais na internet, ou no celular, ou em tablet, né? Então, para popularizar hoje, até por questão também de custos, é mais fácil tu estar na internet, né? Com uma pequena estrutura tu consegue montar aí um vídeo que pode viralizar na rede e te divulgar bastante. Ou não viralizar, mas tu ir no teu público-alvo, que é aquilo que tu quer trabalhar. Então, a internet hoje é uma grande ferramenta nesse aspecto aí de divulgação, né? E criou já vários gêneros, né? Se tu pensar nesse fenômeno da internet, os comediantes de stand-up comedy, eles fazem os vídeos de shows de stand-up. Mas outros já fazem vlogs, né? Ou seja, coisas engraçadas relacionadas ao cotidiano, que nem entra na classe do stand-up comedy, né? Sim. Entra o vlog e fala do cotidiano. Aí nós temos PC Siqueira, que não é comediante stand-up. Né? PC Siqueira, a própria agora, né? A Kéfera. A Kéfera já é comediante. Ela é comediante, mas o que ela faz na internet não é stand-up comedy, é um vlog falando do cotidiano, que há uma identificação para um público bem específico, né? Que é um público na faixa dos adolescentes, dos jovens ali naquela fase, né? E como é que vocês dois começaram, então, com comédia urbana? Ou como é que vocês entraram aí realmente no stand-up? Como é que isso rolou na vida de vocês? Pô, vou contar. Começar ele que ele começou primeiro. Não, então, quando eu voltei, eu sou gaúcho, mas morei em Recife, né, lá durante 2 anos, e aí lá que eu comecei a ver, né, e tinha já o Murilo Gun é de lá, apesar de nunca ter conseguido assistir um show dele lá em Recife, mas me veio isso na cabeça, né? Quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, né, trabalho também como palestrante em empresas, né? E esse gênero da comédia eu sempre gostei. Uma vez eu fui fazer um curso de teatro, né? Uma semana, né? Intensivo. Gostei do teatro, mas falei para um amigo, olha, o que eu gosto mesmo é stand-up comedy, né? E não vejo ninguém fazendo em Porto Alegre. Aí ele apresentou, olha, tem um grupo que está se organizando lá na Cidade Baixa. Mas era um grupo, pessoas, né? Tava lá, né? Quem tava lá, o Nando Viana, foi aí quando eu vi Nando Viana se apresentando, tinha o Donato Oliveira, tinha o Rogério Fernandes, tinha o mágico, falei o nome agora, né? Tava lá, era um grupo. Então essas pessoas iam fazendo em outros bares, né? Fazendo em bares, mas na forma de grupo. O próprio Nando estava começando nessa época também. O Nando já tinha uma história já. O Nando estava aqui no Rio Grande do Sul ainda, agora ele mora em São Paulo, né, fazendo. E aí esse grupo arrumava os bares, assim, e nós estávamos querendo cobrar nos bares, né. Então, eu tinha uma versão que a gente tinha que fazer mais popularizado. Vamos fazer, testar texto, vamos fazer texto bom. E aí eu consegui, chegou um momento que um bar lá me entrou em contato. Pra gente, aí eu falei, olha, cara, eu vou aí pra gente fazer texto,
fazer uma contrapartida contigo aí, né? Fazemos textos, e aí vou testando, tu tem divulgação, ele, gostou, né? Claro, né? Não tinha custo para ele, né? E nisso aí o Rogério me liga, que já tinha falado com o Dudu tinha feito a apresentação, e aí eu falei, olha, então eu tenho um bar. Vocês me apresentam a proposta, eu nem conversei com o cara. Aí a gente sentou, eles me mostraram a proposta no bar, aí quando eu vi a proposta, ok, aí nós fomos conversar com o bar, agora tu não tem mais um comediante, tu tem um grupo. Foi assim que começou. A gente montou o grupo nessa ideia do bar, né? Então, eu comecei um pouco depois do que o Saulo, porque a gente tinha... Eu não fazia ideia que eu ia fazer isso na minha vida, né? Eu trabalhava com humor na internet, fazia blogs de humor e tal. E eu conheci um pessoal de Curitiba, que vinha de Curitiba para Porto Alegre para fazer shows de stand-up comedy. E aí eles me convidaram, porque eles me conheciam através da internet, me convidaram um dia para fazer uma apresentação lá de teste, né? Que inclusive o Saulo estava na plateia, que foi uma bosta. Foi bonito. Foi horrível. Foi horrível. Ri muito, mas no sentido de vergonha alheia. Uma vergonha alheia. Eu por assim, dentro, então. Isso, não, ri muito Foi mesmo. muito mal Caraca, mesmo. ele tá muito mal. Tá muito mal esse gordinho, aqui. se ferrou. Vai desistir agora mesmo de fazer. E aí, junto nesse dia, tinha o Rogério, que hoje faz parte com a gente do grupo, e ele tava lá e viu assim, cara, eu vi que eu tinha muita vontade de continuar, mesmo, né, indo mal. E aí a gente conversou com o Saulo junto e acabamos pegando essa ideia do bar e a gente montou o grupo de stand-up que é o Comédia Urbana. E desde então estão juntos. Isso aí. Vamos chamar o intervalo agora então, Vamos. né? Mas no próximo bloco tem mais entrevista aqui no estúdio. Nós já voltamos com o Conexão Cultura. Estamos de volta com Conexão Cultura e o programa de hoje tem como tema o stand-up comedy. Fazer a plateia dar altas risadas não é tarefa fácil. O comediante precisa de um texto afiado, com piadas autorais, pensamento rápido e, claro, interagir com o público. Bom, Saulo, vou começar contigo fazendo uma pergunta que muitas pessoas que gostam de stand-up têm uma dúvida. Como é que se dá esse processo criativo para criar mesmo essas piadas? Como é que funciona aí na hora de bolar o texto? Legal, a primeira evolução que eu tive, que no início as pessoas acham que tu fazer stand-up, tu tá falando e as pessoas vão rindo. Não é assim, né? É uma piada. Sempre tem essa premissa. Por mais que ela pareça ou realmente aquele caso verídico do cotidiano, tu tem que dar uma métrica. Então, ou seja, na construção da piada, tu tem que condicionar o riso. Aqui é para a pessoa rir. Se você testou e naquele momento que tu pensou que ela ia rir, ela não riu, nós temos um problema na piada. Ou riu antes, ou seja, às vezes tu ganha uma piada sem querer. Isso pode acontecer. Mas a grande outra evolução que eu considero, que a gente até comenta isso muito, foi conversando, né, num show que a gente participou com o André Damasceno, porque tem um conceito a nível até no centro do país, que a piada tem um alvo. A piada é um alvo, então você tem que pegar um alvo e tem outro conceito que a piada é sempre negativa. E o André Damasceno trouxe uma que para mim hoje é uma filosofia, que na verdade você ri quando você quebra a lógica. Então, ou seja, a pessoa está caminhando, a lógica é ela seguir caminhando. No momento que ela trupicou, você riu, porque quebrou a lógica, não o fato da maldade que ela tem, mas quebrou uma lógica. Então, na verdade, hoje a nossa construção, processo criativo é isso. Tu tem que fazer o quê? Tu tem que construir na mente da pessoa uma linha lógica e quebrar no meio. E aí que é a parte complexa disso, né? Como é que o teu cérebro não funciona assim, né? Então, eu até uso... Tu tem um raciocínio lógico, tu quer continuar na lógica. Teu cérebro é lógico e aí também. Tu tem que pensar o texto de forma de seguir uma linha lógica e quebrar essa linha, né? Você segue também isso, Dudu? Tentando quebrar a lógica na hora de criar seu texto? Sim, só que complementando o que o Saulo disse, a gente, além de ter essa linha de quebrar a lógica, a gente, como tu falou no início do programa, a gente tenta pegar a coisa do cotidiano, a coisa do comum, né? Então o comediante é um observador, a gente observa muito as pessoas e a gente mesmo, então a gente começa a criar um texto para a gente rir de nós mesmos, né? Então a pessoa ri por identificação. O stand-up tem muito isso, né? O humor com personagem, por exemplo, que de anedotas, existe uma piada que tu conta que é sobre diversos assuntos que não tem uma identificação, é só por causa da quebra da lógica.
Mas o stand-up tem isso, de tu te enxergar naquilo que que o comediante está falando. Então, tu está falando de relacionamento, que é um tema que muitos comediantes abordam, a gente também fala muito de relacionamento, ou a gente fala da maneira que a gente age, das coisas... Eu, por exemplo, falo das coisas estranhas que a gente acaba fazendo e não nota, assim, e que acaba todo mundo fazendo e não percebe. Então, são coisas que todo mundo acaba fazendo e não se liga que faz. Então, tu fica, pô, eu também faço isso. Aí tu começa a rir, mas tu ri de ti mesmo, né? Então, a gente tem a gente se preocupa muito em ver como o ser humano age, o que o ser humano faz, para a gente poder tá retratando isso, tratando esse assunto no palco, né? Mas vocês acham que tem limite para piada? Tem assuntos que vocês não gostam de abordar? Ou isso é bobagem, todos os assuntos são abordados? Porque hoje em dia se fala muito disso, né? Do politicamente correto. Do politicamente correto. A gente tem vivido, assim, também tempos que as pessoas se pronunciam muito com as coisas. Como é que vocês lidam com isso e o que vocês acham? Tem limite? Eu enxergo primeiro. Eu acho que a gente poderia elencar, né, algumas coisas. Primeiro, é engraçado ou não é? Ponto. Se tem graça e não tem graça. Esse é a primeiro a dizer o politicamente correto, incorreto, é engraçado ou não é? Esse é o primeiro ponto e sempre vou defender essa ideia. Agora, esses limites, né, eu acho que a gente ficou muito travado nessa, que isso é correto, não é incorreto, e esquece que é uma piada. Então, esse é o ponto, as pessoas têm que, e às vezes isso a gente nota num espetáculo, que tem pessoas que vão para um show de humor não com o objetivo de rir, né? E sim com o objetivo de me provem, né? Ou seja, também tem uma questão da pessoa em si também, as pessoas serem um pouco travadas. Se tu vai para um show de humor, tu tem que ir propício a isso, né? O cara chega e cruza os braços e me façam rir. Ou seja, tu mesmo já se travou para o próprio processo, né? Claro que, né, a gente conversa muito sobre isso, né? A gente conversa sobre muito isso. Nós temos um perfil de tentar sempre fazer um texto mais leve, mais soft. Isso é uma política nossa. Não que a gente não tenha um palavrão, não que a gente não toque um pouco de acidez, porque também não é um tipo de humor nosso também que não é para todos os públicos, né? A gente até bota ali, ó, indicado para, né? Mas Aí entra uma questão, a gente faz mais, é uma definição nossa, né? Mas eu, por exemplo, gosto de um humor mais ácido, um toque mais ácido, né? Só que essa é a questão, o limite tem que ser engraçado, não é? E as pessoas, eu acho que estão muito numa fase de achar que aquilo não é uma piada, aquilo é uma ofensa. Cara, o cara é comediante, cara, deixa ele trabalhar. Se tu pegar um exemplo, assim, os nossos pais, os nossos avós, eles riam com o Costinha, né, com Ari Toledo, com Chico Anísio, que faziam piadas, com os Trapalhões também, que faziam piadas extremamente, assim, que hoje poderia ser caso de polícia. Com até. Chaves, Chapolin, se olhar tem coisas que se tu olhar dentro desse humor... Hoje não poderia, porque não, é politicamente incorreto, não pode fazer. Então, só que, por exemplo, até voltando um pouquinho, lá nos Estados Unidos eles têm uma liberdade muito grande de assuntos. Lá eles conseguem falar de política, eles conseguem falar de opção sexual, sem ter uma visão que está sendo preconceituoso, e sim que está tocando num assunto apenas, e que está fazendo uma piada. Né? Até a questão racial também, que é uma coisa que a gente ainda, infelizmente, no Brasil tem, existe uma como eu vou dizer assim, um assunto difícil de tocar, né? Porque ainda existe preconceito nesse aspecto. Então, a pessoa às vezes tem que ver que o comediante toca nesse assunto, quer tocar nesse assunto, mas não para um tom pejorativo, e sim para abrir os olhos de quem está enxergando, de quem está vendo aquilo. O humor também incomoda, né? Exatamente, o humor tem esse aspecto, né? E teve muito isso até na fase... Quando a gente tinha ditadura no país, os comediantes usavam, né, até o Jô Soares era um que fazia isso, de cutucar um pouco, né, com humor o regime que eles, né, enfim, os comediantes viviam naquela época e não aceitavam tanto. Só que tinham que fazer meio, né. Então, hoje no Brasil a gente tem esse problema ainda de cada vez mais de a gente não poder tocar em assuntos que o pessoal acha que está sendo preconceituoso. Eu, por exemplo, como sou gordo, eu tenho uma liberdade de falar de gordo. Eu sou gordo, eu subo no palco já falando de gordo. Aí, se tiver um gordinho na plateia que vai se ofender com o que eu estou dizendo, né, mas o cara também é gordo, então
não estou falando nada que seja uma ilusão, é uma realidade. Mas a gente como política, como o Saulo falou, no Comédia Urbana, pelo menos, a gente tenta não ser ácido nos assuntos, assim, tenta não tocar muito nesses assuntos que a gente sabe que vão gerar algum tipo de polêmica, a gente tenta ser um tema mais geral, né? É soft, mais leve, é uma política nossa. Sim, né? a gente vai ter um gostinho então desse papo depois ali do intervalo, a gente vai fazer agora mais intervalo com Conexão Cultura, mas depois vamos ver coisas interessantes aqui no nosso programa, né, Camila? Isso aí, então na volta você confere mais entrevista aqui no estúdio. Um instante só, a gente já volta. Voltamos a apresentar a Conexão Cultura e a edição de hoje se dedica a falar sobre stand-up comedy, gênero de humor norte-americano que se consolidou nos palcos do Brasil. Estão aqui conosco no programa os humoristas Dudu Weber e Saulo Chieli, integrantes do grupo de stand-up comedy Comédia Urbana. Dudu, como é que estão aí os shows? Como é que está a agenda de vocês? Nós temos agora, no mês de outubro, nós vamos fazer um show no Teatro Dan Higgs, né? A data ainda não está 100% definida, mas a gente pede para acompanhar no site do Comédia Urbana ou da nossa produtora, que é a Artistaria Produtora, né? Lá vai ter a data certinho. E a gente vai estar participando também do Porto Verão Alegre, agora no início do ano, já vai a terceira ou quarta edição que a gente está fazendo. Acho que é quarta edição. Acho que é a quarta edição já que a gente vai estar participando. Fora os shows corporativos, que é o que a gente é especialista em fazer, que é os shows corporativos também, tem a agenda lá no site. Maravilha. Tá? Bom, então vamos conferir um pedacinho do show de vocês. Começa contigo, Dudu. Então tá, vou para lá então. Isso aí, vamos nessa. Bom, pessoal, como vocês podem notar, eu sou gordo, né? E gordo passa muita dificuldade, né? Gordo sempre passa dificuldade, né? Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade que é o seguinte: quando chega na praia no verão, o cara vê aquela mulher bonita, gostosa passando na praia, assim, ele olha, nossa, que mulher linda, que deusa. Quando um cara olha um cara bonito, forte, passa na praia, assim, a mulher olha, nossa, que homem lindo, que deus grego. Mas o gordo também tem um corpo de Deus, o do Buda. E eu passo dificuldade sendo gordo. Eu, por exemplo, não posso usar uma roupa vermelha, senão já vem um monte de criança me pedindo presente de Natal. Eu não posso deixar meu bigode crescer, senão o pessoal acha que eu vim cobrar os 14 meses de aluguel. Se alguém solta um peido, diz que fui eu. E foi. E todo gordo é um cara mais alegre, mais feliz, né? Porque o gordo come de tudo, não tá nem aí, então ele tá sempre de boa, mas às vezes o gordo tá um pouquinho triste, um pouquinho cabisbaixo. E eu vou ensinar pra vocês uma música que deixa qualquer gordo feliz. É só cantar pra ele essa música que na hora ele fica feliz. É mais ou menos assim, vamos ver se vocês conhecem. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. É Big Mac. Aí o gordo já fica feliz na hora. E até vou ensinar uma técnica para os homens que estão a fim de pegar uma gordinha. Chega bem no ouvidinho da gordinha e fala assim: eu amo muito tudo isso. E eu gosto muito de falar das coisas que nós temos de comum, porque uns são gordos, outros são magros e tal, mas tem coisas que a gente faz em comum que às vezes são aquelas coisas estranhas. Sabe aquele momento estranho que a gente faz e pensa assim, não, só eu faço isso, mas na verdade todo mundo faz. Vamos ver se acontece com vocês. Sabe aquele momento que tu deita na cama de noite para dormir e tu te tapa com a coberta e aí tu fica com calor? Aí o que tu faz? Tu pega e te destapa. Só que aí tu fica com frio. Aí qual é a solução? Tu te tapa com a coberta e tira o pé para fora. Na hora resolve. Vocês já ficaram com medo de colocar os pés para fora da cama de madrugada, que acha que vai ser a mão de um demônio lá de baixo e vai agarrar teus pés de madrugada? Ou então na hora de dormir mesmo. Na hora de dormir é que tu vai lá e apaga a luz da sala. Aí tu vai lá e apaga a luz da cozinha, aí fica tudo escuro. Aí tu começa a ir pro quarto. Aí tu começa a andar mais rápido. Aí tu começa a correr. Aí tu entra no quarto correndo, te toca na cama, puxa a coberta e pensa assim, agora estou protegido. Mas como assim o cobertor o fantasma veio de outra dimensão, atravessa a parede, mas o teu cobertor é mágico por acaso? Esse foi só uma palhinha então para dar continuidade. Aí vem saudar aqui uma palhinha também pro pessoal. Muito bem, gente, eu gosto sempre de falar que nos shows que a gente faz sempre tem muitos casais, né? E tem um tipo de um casal particular que vem no nosso show que ele tem um poder motivacional de trazer uma galera junto, que é o casal apaixonado, né? E tu percebe que muitas vezes os casais que estão junto com o casal apaixonado não estão na mesma vibe, né? Porque às vezes para te sair junto com o casal apaixonado tem que tomar um remedinho para enjoo, né? Porque eles falam em outras línguas, né? Um olha para o outro e diz,
E o outro responde... E tu, dele plazio do lado, né? Né, cara? E já notaram que o casal apaixonado, ele perde um pouco a personalidade, né? Quando o cara tá sozinho, ou a moça tá sozinha, eu conto o caos sem problema nenhum. Quando tá junto, tem que pedir confirmação. Aí nós fomos lá, né, amor? Aí nós voltamos, né, amor? E o outro fica do lado. É verdade. Aí passa a fase da paixão, né, e entra no relacionamento propriamente dito, né? Aí começa a perceber que os cérebros não são iguais, né? E aí começam as crises. E eu tenho para mim que o principal motivo de crise no relacionamento é um só, que as mulheres não entendem os homens. Já tem ali já tem as mulheres. Mas eu vou explicar por quê, deixa eu explicar por quê. Que na verdade nós seres da raça masculina, nós não temos condições de entender as mulheres. Nós somos seres limitados, a ciência diz isso. Nós não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nós não conseguimos respirar e prestar atenção, né? A prova disso é o homem na frente do computador. Enquanto ele está ali borboleteando, tudo ok. No momento que ele concentra, ele mete aqui, ó. E do nada, é o cérebro avisando, respira, animal, respira, respira. Então nós não temos condições mentais de entender as mulheres. Então as mulheres tinham que colaborar e tal, né, para ajudar, essas coisas todas aí. Exemplos clássicos de crise, né? A mulher vai no cabeleireiro. Uma das metas ao sair de lá, ser notada. Senso de percepção do homem, nulo, né? E a mulher às vezes chega em casa, dando umas dicas pro cara ainda. Chega em casa depois de ir no cabeleireiro... E o cara olhou e naquele dia o cara percebeu. E ele vai fazer uma pergunta inocente na sequência que vai ferrar com a vida dele. Tu cortou o cabelo? Nessa hora o cérebro limitado do homem só assimila duas respostas. Um sim ou não. Porque uma pergunta é uma pergunta, outra pergunta é outra pergunta. E ele olha e diz para ela... Tu cortou o cabelo? E ela, por que tu não gostou? Eu não tenho a resposta e tenho mais duas perguntas para responder. Por que não gostou? Por que não gostou? Nessa hora, o cérebro do homem está aqui, ó. E a mulher, já sabia, não gostou, vai dormir de calça, velho. Dormir de calça, acabou pra ti aquela noite, não tem mais nada, né? Outra clássica é o domingo de manhã. O homem foi programado bebendo ou não bebendo no sábado à noite, o domingo de manhã é o dia da ressaca masculina. A mulher já não. Chega de sábado de noite, aquela chuva, não tinha nada para fazer, um friozão, foi dormir, acordou no domingo de manhã, ela abriu a janela, vem aquele sol, ela já sente a vida. E o cara lá... E a mulher já que, amor, vamos fazer algo diferente hoje. E o cara... Nem falar, fala. Quando ele recupera a fala, ele olha e diz aqui, ó. Tá, e onde é que tu quer ir? O que tu quer fazer? Vão almoçar fora. E onde é que tu quer ir? Qualquer lugar. O que importa é a gente estar junto. Então vamos na churrascaria. Ai, churrascaria não. Então tu acaba percebendo que muitas vezes a mulher não sabe o que ela quer. E ela quer que nós, seres limitados, adivinhamos o que ela quer. E a única certeza que ela tem é o que ela não quer, que é justamente o que tu quer. Valeu, gente. Obrigado. Bacana, bacana. Quem quiser saber mais sobre comédia urbana, então tem o site comediaurbana.com.br. Vocês também têm um canal no YouTube, né? Como é que o pessoal pode achar? Isso, no YouTube só digitar lá Masquetal, vai ter as informações lá, tem os vídeos, na verdade, os vídeos que a gente coloca, né? Todas as quintas-feiras sai um videozinho novo, com tópicos engraçados, vlogs, né? Sempre com os três lá, o Rogério, Dudu e eu, fazendo lá algumas sketchzinhas engraçadas, alguns temas engraçados lá. E também tem no Facebook, né? Grupo Comédia Urbana, lá nós temos hoje quase 10 mil curtidas lá no Face, né? Não vai ficar de fora dessa aí. Clique lá também e siga a gente. Legal, eu te agradeço então a vocês a participação aqui, também nossa plateia que pôde conferir o stand-up de vocês. E o Conexão Cultura de hoje fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.